E aí, queridos alunos do sexto ano, estou morrendo de saudade de vocês. A gente está indo para mais uma semana de aula em casa. Então, espero que vocês estejam olhando todos os materiais complementares. E essa aula de hoje eu já vinha comentado naquele primeiro material que eu mandei, aquela aula toda em PowerPoint. Ela segue a sequência das apostilas até essa semana, que é a semana do material complementar, que compreende o material do dia 20/4 a 24/4. Então, estou enviando esse vídeo, espero que vocês já tenham lido a apostila. Eu vou ler com vocês, vou explicar o material e a gente vai dar sequência aí ao trabalho, até voltarem às aulas por completo, ok? Então, vamos lá. No material ele começa, olá, vamos continuar observando a formação do nosso planeta. Já vimos as rochas, vamos conversar sobre os diferentes tipos delas, nas atividades humanas e a sua importância econômica. Então, quando a gente pensa nas rochas, a gente pensa em tudo. Essa edificação onde eu moro aqui, o apartamento, depende de uma rocha. Veio de um mineral e ele veio a servir para materiais de construção civil, tipo cimento, tipo tijolo, tudo isso é a variável de rocha. Tanto é que a gente recebe a areia para fazer o concreto, e a areia é o quê? É uma rocha sedimentar que a gente vai ver mais à frente, certo? Então vamos lá. Existem vários tipos de rocha. Essa variedade depende de como elas são formadas e das transformações que sofreram com o tempo. Esses fatores, em conjunto, são responsáveis pelas características de cada tipo de rocha. Então vem a primeira rocha, rocha magmática. As rochas magmáticas foram formadas as rochas magmáticas foram as primeiras a surgirem no planeta. Se originaram do resfriamento do magma. Aí quando o magma lá, a lava do vulcão, explodiu, aí houve aquele resfriamento, você tem a rocha magmática, ela vem direto do magma e solidificou. Aí tem duas maneiras de formação dessas rochas. Uma quando ela está debaixo da terra, então elas são chamadas de dentro, em português, prefixo para dentro. Intrusivas ou plutônicas, é quando elas estão dentro da litosfera, lembra? Litosfera, hidrosfera, aquelas partes do planeta que a gente estudou. Então, a intrusiva está dentro desse resfriamento. O resfriamento dela é bem devagar, porque dentro da Terra está quentinho, ela está com o cobertor da Terra sobre ela. Já existem outros tipos de rocha. Aqui o meu tablet apagou, isso acontece. E existem as extrusivas. Então, do lado de fora, então são as extrusivas ou vulcânicas. São rochas que foram expelidas de dentro da Terra e elas vão se resfriar sob a litosfera, E aí elas vão formar a cadeia de montanhas, vulcões, essas coisas. As rochas magmáticas são pedras escuras utilizadas até no calçadão de Copacabana. Ela é chamada de basalto. É um tipo de rocha magmática que se forma na solidificação da lava expelida pelos vulcões. Essa lava ou magma se esfria, tornando-se sólida. Outros exemplos é a pedra pome. A pedra pome que a gente usa lá para deixar o pé mais fino, quando o pé está muito grosso ou descascando. O basalto é aquela pedra portuguesa que tem nos calçadões, tanto de Copacabana quanto da Praia da Barra, aí perto de vocês. Os minerais e as rochas. Tem um quadradinho lá no cantinho. As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas geralmente sólidas encontradas naturalmente na Terra. A maioria das rochas são compostas de diversos minerais. Então, uma rocha ela não só tem um mineral, ela não vai ter só o cálcio, ela vai ter outros cálcios, sódio, ela vai ter vários outros minerais ali formando ela, certo? Complete as frases abaixo. O ... é um exemplo de rocha magmática a partir da solidificação do lançado na superfície. O que é, gente, que a gente está vendo? Que são exemplos de rochas magmáticas
que tiveram uma solidificação e é lançado sobre a superfície. Está lá em cima. O basalto é um exemplo de rocha magmática, formado a partir da solidificação do magma, né? E lançado à superfície. Tranquilo? As rochas mais antigas do planeta se originaram do resfriamento do magma, e são as rochas de qual o nome dessas rochas? Rochas magmáticas, certo? Se elas vieram direto do magma, rocha magmática. Então, vai dar um texto aqui para ler. Já vimos que existem vários tipos de rochas. As rochas são formadas basicamente de minerais, isso a gente está revisando. São substâncias sólidas e cristalinas. E existem minerais macios, como o talco, o gesso. É um outro tipo de mineral. O talco ele se forma do quê? O sedimento ali passa tão rápido o vento junto ao solo que é formado um mineral bem poroso na rocha. E aí esse daí é o talco, ele é bem macio, comum em regiões mais de semiárido, assim, quando o clima é mais quente. Rochas sedimentares. O nome das rochas sempre dão a dica de como elas são formadas. Se são sedimentares, elas foram formadas de quê? Claro, o sedimento. Perfeitamente. Então, as rochas sedimentares elas vão ter influência das monções, dos efeitos da natureza. Então, chuva, vento, efeito do rio, efeito do mar, vai formar esses sedimentos. Então, chuva, vento, água dos rios, as ondas do mar vão desgastando as rochas, transformando-as em pequenos grãos, aqueles grãos bem pequenininhos de areia, chamados de sedimento, que se acumulam em camadas no fundo de rios, lagos, oceanos. O peso das camadas acima comprime as camadas de baixo, formando rochas sedimentares. Então, ela vai formando sedimento e depois, com o peso, vai compactando essas rochas e elas vão formando uma rocha mais maciça. É o que acontece, às vezes, no deserto do Saara. A pedra do calçadão de Copacabana, aquela outra pedra mais clara, é chamada de calcário, porque ela é rica em cálcio, né? E aí o que acontece? Ela foi comprimida até formar aquela pedra branquinha sólida. Então a gente tem a pedra pretinha, que é uma rocha magmática, no calçadão, né, da Barra, de Copacabana, das praias no geral, e você tem aquela pedrinha branca, né? Todas as duas chamadas de pedra portuguesa pela forma que elas são lapidadas, mas elas são pedras de origem diferente. Uma sedimentar, que é a branquinha, e a pretinha, que é o basalto, que é uma rocha magmática. Então, esses sedimentos formam e vão ser depositados e vão formando. Outro negócio também que a gente encontra é o argilito, que é muito comum na CDD. Esse solo da CDD, o tipo de solo que ele tem, que parece uma argila, é chamado de argilito, que é o quê? É o depósito. Lá, o maciço da Tijuca, né? A pedra lá da Tijuca, aquele morro do lado do leste, e o morro do lado oeste, que é o da Pedra Branca, ele se decompõe com a ação do vento e da chuva e vai sendo depositado ali embaixo, que é uma bacia sedimentar. Então, vai se formando a partir de sedimentos. Esses sedimentos que formam tipo esse lodozinho, que é o argilito, que é a decomposição dessa rocha. Show? Então, vamos lá. Que fatores naturais podem desgastar as rochas, galera? Vento, água, chuva, né? É um intemperismo, é a ação do tempo sobre a rocha. Como se formam as rochas sedimentares? Elas vão sofrendo ação lá do tempo e vão se decompondo, formando sedimentos, pequenas rochazinhas bem pequenininhas, e formando o argilito, o calcário e todas essas rochas derivadas, certo? Então, algumas rochas não se formam pelo endurecimento da lava e dos vulcões, e nem pelo depósito, através das transformações interiores
crosta terrestre. O mármore, a ardósia, o gnásio são exemplos de rocha de quê? Eles são metamórficas, são rochas que sofreram alguma alteração química, né? Pode ser pelo tempo ou pelo material que está ali, que vai se misturar a essa rocha quando ela estiver endurecendo, e ela vai se transformando. Quando ela se transforma, a gente tem uma rocha que é metamórfica. E aí um exemplo de uma rocha metamórfica, muito apreciada no mundo inteiro, é o nosso pão de açúcar. Nosso pão de açúcar é uma gnase, é uma rocha metamórfica. Também o pico da Tijuca e o pico da Pedra Branca também é uma gnase. Então, pertinho de vocês. E aí, se fica muito difícil identificar os picos, a Pedra da Gávea, lá no cantão, lá perto da Canal da Joatinga, também é uma gnase. Joia? A gnase é uma rocha metamórfica muito presente na nossa cidade. Dois morros muito conhecidos se formaram há mais de 500 milhões de anos, precisamente há mais de 10 milhões de anos. Eles foram formados no Quaternário. São cartões postais do Rio de Janeiro. Quais são esses pontos turísticos? Eu já falei para vocês, já dei a dica. Qual é mesmo, galera? Isso mesmo, Corcovado e o Pão de Açúcar. Então, desenhe esses 2 cartões postais. Depende aí da sua criatividade. Eu vou ver quando eu voltar. Um beijão a todos. Tchau, tchau.